Alfa outrora se erguia no topo do pico mais alto como um deus. Seu rugido era a lei. Mas o poder o corrompeu. E quando um tirano começa a desconsiderar a vida de sua própria espécie, sua coroa começa a ser manchada pela dor. O momento em que os babuínos viraram as costas. A morte fria do líder tirano. O Vale Rochoso do Quênia se estende com seus penhascos cinzentos e imponentes, onde a vida é protegida por leis severas. Mas hoje, a atmosfera está carregada de hostilidade. Alfa, o líder supremo, está no topo do pico mais alto, mas seus olhos já não ostentam a majestade de outrora. Ele treme, não por medo de um inimigo externo, mas por uma verdade aterradora que se espalha por toda a matilha. Nesta matilha, o mais perigoso não é o forasteiro, mas aquele que traiu sua própria linhagem. Quando o líder ultrapassa os limites da crueldade, a matilha executará uma espécie de justiça silenciosa, mais implacável do que qualquer presa. No pico mais alto, Alfa outrora se sentava como um tirano intocável. Seu poder era construído sobre o medo e a obediência absoluta. Ele era a lei, o protetor, o detentor de todos os privilégios. Neste vale rochoso, o rugido de Alfa era uma ordem, e sua presença, uma garantia de ordem. Mas por trás dessa majestade jazia uma decadência humana. No mundo dos babuínos, o poder geralmente vem acompanhado de violência, mas Alfa havia ido longe demais. Ele considerava a matilha não família, mas propriedade. E quando um tirano começa a desconsiderar a vida dos mais fracos em seu próprio lar, é quando sua coroa começa a ser manchada de sangue. Sob as árvores, uma mãe babuína cumpre silenciosamente seu dever mais sagrado. Ela aperta seu filhote recém-nascido contra o peito, protegendo-o dos ventos uivantes do vale, acariciando suavemente sua pelagem macia e fofa. Era um raro momento de paz, uma imagem estranhamente humana de amor materno.
Mas essa paz foi despedaçada por uma sombra que a envolvia. Alpha se aproximou. Sem motivo aparente, a não ser para afirmar seu poder e controle absolutos. Ele não suportava nenhuma atenção que não fosse direcionada a ele. Com uma fúria injustificada, ele atacou a pobre macaca, espancando-a impiedosamente. Infelizmente, sua crueldade não parou por aí. Ele arrancou a pequena criatura dos braços da mãe e a castigou impiedosamente, arrastando-a pelo chão como um objeto inanimado. Os gritos lancinantes da macaca e o choro do filhote foram silenciados pela frieza e impiedade do tirano. No mundo de Alpha, não há espaço para fraqueza, nem para compaixão. Esse ato de violência sem sentido foi como um tiro direto na alma da matilha. Evocou as mais dolorosas tragédias de violência doméstica do mundo humano, onde aquele que deveria ser o pilar, o protetor, foi quem atacou impiedosamente sua esposa e filhos. O olhar da matilha mudou ao testemunhar essa cena. O medo transformou-se em fúria intensa. Quando o líder cruzou a linha vermelha final, pisoteando o futuro de sua linhagem, ele lançou os primeiros tijolos de seu próprio túmulo de poder. Após o ataque brutal à macaca e seu filhote inocente, o Vale Rochoso não ecoava mais com os sons lúdicos de sempre ou o farfalhar da limpeza mútua. Em vez disso, havia um silêncio denso e opressivo, o silêncio antes da tempestade. Alpha estava sentado no pico mais alto, mas hoje, aquele pico se assemelhava a uma ilha deserta em um oceano de ódio. A resistência não começou com uma derrubada sangrenta, mas com o colapso do medo. Observem os jovens machos que antes tremiam ao olhar de Alpha. Agora, eles se erguiam mais altos, seus olhos fixos em Alpha com julgamento evidente.
Quando Alfa rosnou ameaçadoramente, em vez de se dispersar e fugir, o bando se separou silenciosamente, criando um vasto espaço vazio ao seu redor. Não havia submissão, nem esquiva. Era desprezo. Nesse mundo humanizado, Alfa era como um tirano doméstico que acabará de cometer um crime diante de todo o seu clã. Ele podia até ser o mais forte, mas havia perdido o direito ao respeito. As macacas começaram a se reunir ao redor de sua mãe ferida, formando uma barreira protetora viva com seus próprios corpos. Elas não viam mais Alfa como um líder, mas como uma doença que precisava ser erradicada. Cada passo dado por Alfa era agora observado por dezenas de olhos. Os pequenos murmúrios dispersos que emanavam dos cantos escondidos do penhasco eram sussurros de um referendo silencioso. Quando uma comunidade escolhe não temer mais seu agressor, esse agressor perdeu oficialmente seu poder. Alfa permaneceu sentado, sua mão ainda agarrando a pedra, mas sua coroa se estilhaçou no momento em que tocou a criança. O movimento subsequente da manada pelo Vale Traiçoeiro revelou a completa desintegração da estrutura de poder. Normalmente, o Alfa lideraria, e a manada o seguiria como uma unidade. Mas hoje, um boicote coletivo havia se desenrolado. Enquanto o Alfa começava a saltar pelos penhascos íngremes, percebeu subitamente que estava sozinho. Seus aliados machos, outrora os mais leais, haviam escolhido seguir as fêmeas e os filhotes. Ele estava sendo sistematicamente separado do centro da manada. A distância entre ele e a manada aumentava, não por velocidade, mas por vontade própria. O Alfa parou em uma saliência precária, olhou para trás e soltou um rugido desesperado de comando. Mas tudo o que ouviu em resposta foi o uivo do vento através das fendas das rochas. Uma fêmea alfa lentamente lhe deu as costas, guiando os outros por um caminho mais seguro e sinuoso.
Esse ato de se afastar carregava o peso de uma declaração: você não é mais nosso guia. No mundo humano, este é o momento em que um pai violento percebe que seu lar não é mais um refúgio, mas uma prisão de isolamento. Ele ainda pode gritar, ainda pode destruir coisas, mas ninguém responderá. A proteção do único valor fundamental que fez a matilha aceitar um líder feroz agora não tem sentido quando o próprio protetor é a fonte do perigo. A sombra do Alfa se estendia longa no penhasco, solitária e pequena diante da silenciosa solidariedade daqueles que ele havia oprimido. Enquanto a matilha caminhava em direção ao rio no final do vale para saciar a sede, a atmosfera estava carregada de tensão. Alfa, ainda agarrado aos seus últimos vestígios de autoridade, lançou-se para a posição mais vantajosa à beira da água. Ele ainda acreditava que, apesar do ostracismo da matilha, era o mais forte, aquele que tinha direito à prioridade. Mas havia se esquecido de que a solidão era a fraqueza mais fatal para caçadores ocultos. Debaixo da água turva, uma sombra colossal emergiu, à espera. Um crocodilo do Nilo, o verdadeiro tirano das águas, tinha como alvo o babuíno que estava isolado do grupo. Num instante, as mandíbulas de quase meio quilo do monstro do pântano se fecharam na perna de Alfa, arrastando-o para as águas borbulhantes. O grito aterrorizante de Alfa ecoou pela água. Ele se debatia violentamente, os olhos arregalados de dor e pânico. Ele se virou para a margem, olhando para o grupo, as mesmas criaturas que ele havia atormentado, aquelas que ele acreditava que correriam em seu socorro, como já haviam feito centenas de vezes antes. Mas hoje, uma cena horrível se desenrolou. Todo o grupo permanecia imóvel na margem. Nenhum latido de alarme, nenhum macho saltou na água para ajudar o grupo a neutralizar o ataque. As macacas agarravam seus filhotes com força, seus olhos frios observando a luta de vida ou morte sob a água.
Até mesmo os jovens machos, os guerreiros sedentos de sangue, permaneciam ali, de braços cruzados ou recuando silenciosamente. Aquele era um momento de humanização atingindo o ápice da crueldade e da justiça. Era como a imagem de um agressor doméstico em sofrimento, e suas esposas e filhos, a quem ele havia espancado, observando de longe com uma indiferença odiosa. Elas não precisavam matá-lo, simplesmente escolheram não salvá-lo. Alpha foi arrastado cada vez mais fundo na água gelada. Seus olhos encontraram os da macaca que estava na margem, a mesma mulher que ele havia atormentado impiedosamente no dia anterior. Naqueles olhos, não havia regozijo com a desgraça alheia, apenas um vazio aterrador. A luta enfraqueceu, as últimas bolhas subindo e desaparecendo. O rio retornou à sua calma, engolindo o tirano em sua lama fria e escura. As últimas ondulações onde Alpha desapareceu também se dissiparam completamente na água turva. Não houve funeral, nem longos e lamentosos lamentos pelo caído. Os babuínos deixaram silenciosamente a margem, caminhando penosamente em direção aos altos penhascos. Ali, a escuridão da tirania fora lavada por um cruel julgamento da natureza, deixando um vazio onde antes se erguia o trono, mas também uma libertação para todos. O silêncio dos babuínos diante da morte de Alpha não era mera indiferença, mas a manifestação de um mecanismo racional de seleção natural. Na sociedade dos babuínos, o trono era uma cadeira sustentada por duas pernas, força bruta e apoio coletivo. Quando as ondulações desapareceram, o contrato social entre Alpha e os babuínos se dissolveu oficialmente. O comportamento dessa espécie dita que um macho, por mais forte que seja, não pode manter sua posição se for ostracizado pelas fêmeas. São as fêmeas, guardiãs da chama para as futuras gerações, as votantes mais silenciosas, decidindo quem é digno de sua confiança. Nesse silêncio onipresente, uma nova ordem começou a se formar.
Sem batalhas sangrentas, um jovem macho, que outrora protegera sua mãe em seus momentos mais sombrios, ascendeu silenciosamente ao topo. Esta é a prova de uma aliança baseada na bondade. De fato, machos que dedicam tempo a cuidar de seus filhotes e proteger as fêmeas através do cuidado mútuo tendem a construir alianças mais fortes do que aqueles que recorrem à violência. Quando o bando viu Alfa sendo arrastado para a água, eles fizeram um voto silencioso. O jovem macho não reivindicou o trono derrotando Alfa, ele recebeu a coroa da confiança construída sobre a compaixão. Quando o bando deixa de viver com medo de seu líder, o vale rochoso do Quênia parece se tornar mais ameno. O verdadeiro poder finalmente emergiu, dele não reside em uma mandíbula de 1000 quilos ou garras afiadas, mas na capacidade de manter a chama da esperança acesa para todo o bando. Ao pôr do sol atrás dos penhascos cinzentos, os babuínos encontraram a paz que mereciam. O tirano desapareceu nas profundezas do oceano, mas a lição da traição e o preço da crueldade ecoarão para sempre nos ventos da savana. O que você acha dos babuínos ao verem a morte e não ajudarem? É crueldade ou verdadeira justiça? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem.